dos olhos com colírios variados. Mas tenho aprendido que poder enxergar, ainda que precariamente, já é um privilégio. No aprendizado incessante para a consolidação deste tipo de comportamento, há passagens notáveis na vida de Chico. Certa feita, ele estava com uma hemorragia no olho direito e ficou alguns dias sem exercitar a mediunidade, fazendo o tratamento. Emmanuel veio procurá-lo. E daí, Chico, o que está acontecendo? Porque não tem comparecido à nossa tarefa mediúnica. Bem, como o senhor sabe, eu estou com um problema de hemorragia no olho direito. E daí, Chico, o que tem isso? Para que serve o outro olho? Usar dois olhos é luxo, meu filho. Use o outro. E Chico foi trabalhar, procurando sempre cumprir a orientação que vinha da espiritualidade, não permitindo que dificuldades e sabores o impedissem de cumprir o seu abençoado apostolado. Isso nos faz pensar que diariamente milhares, talvez dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores apresentam no local do trabalho para o patrão atestados médicos, com os quais procuram justificar a sua ausência ao serviço. Qualquer patrão sabe perfeitamente que em muitos desses atestados há algo do chamado jeitinho brasileiro, que o cidadão procura desfrutar por alguns dias daquele dulce farniente dos italianos. No campo espírita, de trabalho, na filantropia, de trabalhos espirituais, acontece pior, porque não há necessidade de apresentar atestado médico e as pessoas faltam tranquilamente pelos mais variados motivos, sem mesmo se darem ao trabalho de avisar o encarregado do serviço, gerando dificuldades para o próprio trabalho. Ah, não compareci porque começou a chover. Ah, de repente esfriou. Eu tive um probleminha lá em casa, chegou a visita, o carro enguiçou, eu estava atrasado, eu me sentia cansado, eu não estava me sentindo bem. Então, tranquilamente, por qualquer problema, a pessoa falta e nem avisa. Quem lida com voluntários sabe como isso é comum acontecer. E é interessante que às vezes a pessoa deixa de ir ao trabalho porque não está se sentindo bem. Ah, não está me sentindo bem. Então ela, como espírita, não sabe que muitas vezes esse não se sentir bem é o problema do encosto, né? Encosto entre aspas, com que se define a presença de espírito perturbado ou perturbador que nos envolve com as suas vibrações. E qual a melhor maneira de nós nos livrarmos do encosto? De trabalhar. Porque indo trabalhar no serviço no campo do bem, eleva-se o nosso padrão vibratório, nós fazemos por merecer, inclusive, a proteção dos bons espíritos e superamos o problema. Não, o cidadão fica em casa porque não está se sentindo bem e fica com o encosto. Às vezes, o problema envolve espíritos que são ligados ao médium antes da reunião. Logo de manhã ou no dia anterior, a entidade sofredora é ligada ao médium para que a manifestação na hora da reunião mediúnica seja assim mais produtiva, haja mais facilidade do médium para transmitir o pensamento do espírito. É lógico que se há uma entidade sofredora, o médium vai sentir algum mal-estar, algum sintoma do que está se passando com o espírito, está ligado ao espírito. Daí o médium não vai, não estou passando bem hoje, não vou ao trabalho mediúnico. E com isso perturba e prejudica o trabalho, porque é um elemento importante que está faltando, e aquele trabalho que foi preparado pela espiritualidade com tanto carinho para atender aquela entidade, ficou prejudicado, porque o médium não foi. Infelizmente, isso acontece com muita frequência no meio espírita. Agora, se nós queremos ser produtivos como voluntários, como participantes da atividade espírita, é preciso que imitemos os profissionais responsáveis, aqueles que têm um trabalho profissional que não faltam por qualquer motivo. Se está chovendo, pega o guarda-chuva. Se esfriou, pega o agasalho. Se o carro enguiçou, vai de ônibus ou de táxi. Se chegou visita, pede licença. Não, eu tenho um compromisso.
Se houve um probleminha com a família, trata de resolvê-lo. Se está cansado, toma um banho. Se está atrasado, apressa-se. Se sente mal, toma um comprimido. É importante considerar que é assim que nós seremos produtivos nos serviços do bem. E Chico comenta, inclusive, a respeito do assunto, que a disposição de trabalhar, mesmo estando doente, já é uma demonstração de recuperação, é um começo de recuperação. Nós devemos lembrar que se com o trabalho material nós garantimos o pão de cada dia, é com o trabalho espiritual que nós garantimos o pão espiritual, aquele que vai alimentar a nossa alma. E é tão importante quanto alimentar o corpo, é alimentar a alma. Com o trabalho diário, profissional, alimenta o corpo, mas nós temos que alimentar a nossa alma, e alimentar a alma é fundamentalmente servir, trabalhar no campo do bem. E espiritualmente falando, haverá a demonstração mais evidente, mais grandiosa de saúde espiritual do que a disposição de servir, mesmo estando doente? Às vezes bate a nostalgia, aquela vontade de chorar, peito opresso, carregado. Perguntaram a Chico Xavier a respeito do assunto. E Chico respondeu: não, isso é comum, isso é normal nesse planeta de provas e expiações que é a Terra, a gente sentia de repente essa vontade de chorar. Não é proibido não, vá para o quarto, chore em silêncio, conversando com Deus, ore, depois, diz Chico, lave o rosto e vá atender sorrindo a multidão. Maravilhosa a orientação de Chico, que cabe para todos nós que vivemos neste planeta de provas e expiações, conforme a definição de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui ou em provação ou em expiação. Agora, o que é isso? Espírito em provação é aquele que fez um planejamento das atribulações existenciais. Ao reencarnar, consciente da necessidade de resgatar determinadas dívidas, de superar determinados problemas, ele planeja: não, eu quero ter uma limitação física, eu quero ter um corpo mais frágil, vou ter várias enfermidades, eu vou conviver com um desafeto do passado na intimidade do lar, ele vai reencarnar como meu filho, estará ligado a mim. Vou enfrentar determinados problemas envolvendo a subsistência, questão de profissão. Ele faz todo um planejamento relacionado com as suas necessidades evolutivas. Então o que acontece? Ele reencarna, é um espírito em provação. Agora, o espírito em expiação, os mesmos problemas, tudo isso que o espírito em provação vai enfrentar, o espírito em expiação também, só com um detalhe: não é planejado por ele, é planejado por mentores espirituais. Porque ele não está a fim de reencarnar, ele não quer enfrentar problemas, ele acha que está muito bom assim no mundo espiritual, então ele vem meio na marra. E como ele não tem condições de planejar, os mentores planejam por ele. Nós podemos perfeitamente identificar espírito em expiação do espírito em provação. Espírito em provação é o cidadão que aceita as dores da vida, os sofrimentos, as dificuldades, mantendo o bom humor, o elan, a disposição de lutar. Ele não se entrega, ele não se revolta, não tem reações negativas. Esse está em provação. É aquele devedor que está pagando o seu débito. Ele planejou que o credor em determinadas épocas vai aparecer para cobrar as prestações, e ele paga. Ele planejou isso, ele paga de boa vontade. Já o espírito em expiação, não. Ele está pagando na marra. A justiça determinou que ele tem que pagar. Ele não tem vontade nenhuma de pagar nada, mas a justiça determinou, fez o planejamento, ele vai ter que pagar. Então nós podemos perfeitamente identificar o espírito em expiação. Ele é rebelde, é agressivo, ele não aceita, ele chora, esperneia, reclama da vida. Ele está em expiação, está ali numa compulsória. Agora, um detalhe que o Espiritismo nos oferece: se nós estamos em expiação na Terra, e pelas nossas reações diante do sofrimento nós podemos identificar essa condição, nós podemos mudar de posição, podemos ir para a provação, desde que de repente a gente comece a ter um comportamento mais equilibrado, melhor, não reaja negativamente às atribulações da vida, procure fazer o melhor.
E Chico? Perguntaríamos, Chico veio em provação? Ou Chico estava em expiação? Afinal, ele enfrentou problemas, atribulações, dores, doenças, dificuldades. Certamente, se fizermos uma enquete aqui, todo mundo vai dizer que Chico estava em provação, já que foi um espírito humilde que enfrentou as suas atribulações sem queixume, sem revolta, sem desespero. Mas eu diria que não concordo que Chico tenha vindo em provação. Não veio não. E também, logicamente, não veio em expiação. Chico foi dos raros espíritos que transitaram pela terra em missão. Chico foi um missionário do Cristo, que veio com a gloriosa tarefa de dar um desdobramento para a doutrina espírita, nos apresentando essa maravilha que é o Espiritismo, na sua literatura, o desdobramento da doutrina espírita, e exemplos gloriosos, grandiosos de vivência dos princípios espíritas, na sua humildade, na sua bondade, em tudo aquilo que ele fez. Como todos os missionários autênticos, Chico pediu vida difícil. Ele fez isso de propósito, consciente de que a dor, as atribulações da terra, representam o sino de Deus, que nos convoca para os valores espirituais. Quando a coisa corre muito fácil, quando não há tribulações, até o missionário pode se transviar. Isso tem acontecido. Então Chico, como todo missionário consciente das suas responsabilidades, pediu atribulações. É o sino da dor. Essa imagem é muito feliz, porque nós podemos notar que o que nos atrai para a religião é o sino da dor. Quando ele plange forte, a gente procura a religião. Seja o católico, o evangélico, o espírita, a gente precisa da dor como nosso estímulo. Não é só um processo de renovação, não, de pagamento de dívidas. É o estímulo para que a gente procure os valores espirituais. Quem leu a biografia de Chico sabe que ele sofreu muito. Enfrentou muitos problemas desde pequeno. Nasceu numa família que hoje situaríamos abaixo da linha da pobreza. Eram 9 irmãos, o pai de Chico um bicheiro, vendedor de bilhetes. Viviam paupérrimamente. Com 5 anos, a mãe de Chico faleceu. Os filhos foram dispersos por várias famílias. Chico foi parar na mão de uma madrinha, que era uma mulher extremamente perturbada, judiou horrores de Chico. Depois, o pai de Chico casa-se pela segunda vez. A sua madrasta foi uma segunda mãe para ele, reúne a família, mas uma luta. Imaginemos uma família com 11 pessoas, e uma família pobre, paupérrima. Então, a vida de Chico foi de muita luta, muita tribulação. Isso está nas suas biografias. Mas tudo isso ele escolheu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Essa imagem é evangélica. Ela nos leva à figura daquele cego de nascença. Os discípulos de Jesus, diante de um homem que nasceu cego, perguntam, uma pergunta muito interessante que eles fazem: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Percebe-se claramente que os discípulos acreditavam na reencarnação. Senão não teria cabimento eles perguntarem quem pecou. Se esse homem pecou para nascer cego? Se eles não acreditassem, eles não fariam essa pergunta. Mas também não entendiam muito de reencarnação, né? Entendiam superficialmente, tanto que imaginavam que aquele homem pudesse estar pagando pelos pecados de seus pais, o que é um absurdo. E responde Jesus à indagação: nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. O espírito evoluído, ao reencarnar, ele pode escolher o que ele quer fazer na Terra. Ele tem plenitude de livre-arbítrio. E às vezes ele não precisa nem reencarnar mais. Ele vem para uma determinada tarefa que julga importante, para uma experiência que acha interessante em favor de sua economia espiritual. Quem estiver interessado no assunto, lembra o livro Renúncia, em que o Espírito Emmanuel nos conta a trajetória de um anjo, Alcione, um espírito muito evoluído, que lá das alturas renuncia às alturas para mergulhar no lodo da terra, a fim de ajudar um grupo de familiares seus, espíritos ligados ao seu coração.
Então ela veio por quê? Por imposição? Não, veio porque quis. Esse espírito que reencarnou como cego, ele o fez porque entendeu que seria uma experiência interessante para ele. Ele seria curado por Jesus. Isso ficaria na sua biografia espiritual para sempre. E ficaria nos registros do Evangelho para sempre. Ele será lembrado para sempre. Quem não gostaria de passar por uma experiência dessa natureza, simplesmente para ser curado por Jesus? E ter o seu nome, a sua experiência registrada no histórico do Evangelho, dos seus primórdios. Então há espíritos que não vêm para pagar dívidas. Eles vêm para dar uma contribuição, para que neles se manifestem as obras de Deus. E as obras de Deus se manifestaram em Chico. Nos 412 livros que ele psicografou, na sua existência pontilhada de sacrifícios, renúncias, de trabalho no campo do bem, Chico foi realmente o grande missionário da espiritualidade. E por tudo o que ele fez, pelo desdobramento das suas tarefas, pelos exemplos grandiosos que nos ofereceu, poderíamos perfeitamente parafrasear Albert Einstein e dizer a respeito de Chico que as gerações futuras terão dificuldade para compreender que alguém assim, em carne e osso, tenha transitado pela terra. Abençoado Chico Xavier, abençoado médium do bem. Ele nos ensinou, com a força do exemplo, a manter as mãos estendidas no esforço do bem, coração tranquilo, sorriso nos lábios, lembrando como ele próprio dizia que o coração é nosso, mas o rosto é dos outros. Se um dia nós sentimos mágoa, tristeza, se enfrentamos problemas, se o peito fica opresso, nós podemos chorar, sim. Vamos lá para o nosso quarto, vamos conversar com Deus. Vamos abrir o coração, abrir a comporta das lágrimas, aliviar o coração. Depois, como ensina Chico, lavar o rosto e atender sorrindo à multidão. Porque se nós nos abrimos em público, se adotamos o critério de estar sempre reclamando da vida e chorando, nós estaremos simplesmente assumindo a postura do coitadinho. O coitadinho, não é boa essa postura, ela é prejudicial à nossa economia espiritual. Chico nos ensinou a sorrir sempre. Ele psicografou milhares e milhares de mensagens que são lidas avidamente por pessoas necessitadas, pessoas atormentadas, aflitas. São mensagens de consolação, de esclarecimento. E dentre essas milhares, vamos selecionar uma apenas que bem reflete a personalidade inconfundível de Chico Xavier, a sua maneira de ser. Mensagem do espírito Meimei, a gloriosa Meimei, a meiga Meimei, que tem coisas lindíssimas para nos oferecer pela mediunidade de Chico. E diz ela assim: onde estiveres,